Fala, aluno! Eu vim aqui hoje novamente para desmistificar uma coisa que todo mundo fala na internet. Que você tem que fazer no Enem as questões mais fáceis. Todo mundo fala isso, mas ninguém explica isso, ninguém te orienta como que deve ser feito. Qual que é o melhor caminho? Olha só, você concorda que a questão mais fácil para você pode não ser a questão mais fácil para o seu colega? A questão mais fácil para você pode ser uma questão que é difícil para a maioria dos candidatos no Enem. Então não adianta ficar falando, você tem que fazer a questão mais fácil. Não, não é assim. É igual no vídeo passado, que eu falei que no início da prova, você tem que fazer as questões mais rápidas para você ir se soltando, para você ir acalmando sua mente. Porque você não pode fazer uma questão que é fácil, só que ela é demorada com várias etapas e precisa de uma concentração maior, mesmo ela sendo fácil. Por quê? Porque o início da prova é um momento importante que você está estressado. Então, habilidade de interpretação, habilidade de compreensão de etapas, compreensão de capacidade de concentração no início da prova é meio complicado. Aí o que você tem que fazer? Você tem que priorizar aquelas questões que são rápidas. Por quê? Porque tem questões que são rápidas, ou você sabe ou você não sabe. E não é porque ela é rápida que ela é fácil, não. Ela pode ser difícil, mas para você ela pode ser fácil. Ou você sabe ou você não sabe. Se você não souber, beleza, parte para a próxima. É menos uma questão. Não tem como você adivinhar a questão. Você não sabe, mas é menos uma questão que você tem que se preocupar depois. Beleza? Vamos voltar aqui para essa parada de questões fáceis. Você já começou a prova, os primeiros 30 minutos você já garimpou as questões rápidas, já matou algumas questões rápidas, já entrou na concentração total da prova, você já está concentrado, você já vai partir para as questões fáceis. Mas olha só, essa história de que você tem que fazer as questões fáceis, isso está errado. Não é que você tem que fazer as questões fáceis, você tem que fazer as questões que mais pontuam. O certo de falar é isso. Você tem que fazer as questões que mais pontuam. Por quê? Você pode achar uma questão fácil, mas ela pode valer quase nada para o Enem, na nota final do Enem. Por quê? Porque você sabe muito aquela matéria, só que a maioria dos candidatos não sabem. Você está entendendo o raciocínio? Então esquece esse negócio que você tem que fazer as questões fáceis. Não, você tem que ir para o Enem com estratégia. Você tem que estudar para o Enem com estratégia. Como que você vai estudar para o Enem e como você vai atuar no dia da prova? Dando prioridade para as questões que mais pontuam. Esquece essa história de se a questão é fácil ou é difícil. Uma questão de análise combinatória pode ser fácil para você, porque você estudou muito análise combinatória. Mas ela vai ser uma questão difícil para a maioria dos candidatos. Então ela vai valer pouco. Então vale a pena você gastar tempo nela e gastar estudo, o seu estudo nela? Não vale. Eu já vi muita questão de análise combinatória no Enem valer meio ponto, valer 0,3 décimos. Vale a pena você gastar tempo nela, vale a pena você gastar estudo nela, gastar seu tempo de estudo numa questão dessa, num assunto como esse? Provavelmente não. Um outro exemplo aqui. Teve uma questão de biologia no Enem 2009, que a resposta dela era eritrócitos. Eritrócitos. Eritrócitos é a mesma coisa que hemácias. Aí tinha um texto falando das hemácias, só que não estava falando das hemácias, estava dando características das hemácias. Só que só acertava o aluno que sabia que hemácias era a mesma coisa que eritrócitos. Para mim, essa questão é facílima. Por quê? Porque, por um acaso, eu sabia que hemácias era eritrócitos. Porque eu vi isso no canto de um livro. E eu acabei decorando isso sem querer. Porque isso não é comum de cair. Então essa questão para mim é facílima. Só que essa questão não valeu quase nada, aluno.
porcentagem de alunos que acertaram ela é muito pequena. Essa questão aí não valeu nem meio ponto. Só que beleza, isso aí é uma questão rápida, então não tem problema eu ter feito ela. E eu também não dediquei estudo a isso. Por um acaso eu sabia isso. Mas não é que eu dediquei estudo a isso. O que é muito diferente do exemplo da análise combinatória. Por quê? Porque a análise combinatória, ela dedica muito tempo de estudo. Ela precisa muito tempo de estudo. E no momento da prova, ela precisa de bastante tempo para você raciocinar em cima dela e chegar na resposta correta. E não se confundir. Você está entendendo onde que eu quero chegar? Eu quero chegar que você tem que dar prioridade para as questões que mais pontuam. Independente se ela é fácil para você ou se ela é difícil para você. Você tem que hackear o Enem, você tem que estudar o Enem, você tem que analisar a prova do Enem e olhar quais questões que mais pontuam. Beleza, não interessa se você é muito bom em análise combinatória. Só que a realidade é que a análise combinatória pontua pouco. Por quê? A maioria dos alunos não faz, a maioria erra. É uma matéria que mesmo você sendo bom, estudando muito, você pode se confundir, pode não ter o raciocínio adequado no momento da prova, gastar tempo em cima dela analisando a questão e ainda errar. E mesmo se você acertar, ela vai valer pouco, ela vai valer meio ponto. Você está entendendo? Vale a pena então você se dedicar a ela? Ela pode ser fácil para você, você pode achar ela fácil. Mas não vale a pena. Você pode achar a análise combinatória fácil, porque você estudou muito análise combinatória. E você pode achar a porcentagem, geometria, difícil. Porque você não decorou as fórmulas de geometria plana espacial, não decorou regras de 3 direito, regras de 3 compostas. Só que essas matérias que eu estou falando, elas valem muito, elas pontuam muito no Enem. Uma questão de geometria, que é só aplicar uma fórmula, pode valer uns 3 pontos no Enem. Já teve casos de uma questão de geometria valer 3,5 pontos. E era só aplicar a fórmula. Enquanto uma questão de análise combinatória que precisava de várias etapas e um raciocínio maior, valeu meio ponto. Beleza? Então esquece isso aí que você tem que fazer as questões mais fáceis. Você tem que estudar e você tem que ir com a sua estratégia de prova para fazer as questões que mais pontuam. Se você é muito bom em análise combinatória, você vai, mesmo assim você vai dedicar muito tempo a essa matéria no dia da prova e vai largar as outras disciplinas que você não é tão bom, as outras disciplinas que você não é tão bom como porcentagem? Claro que não. Não interessa se você é bom em análise combinatória e é ruim em porcentagem. Porcentagem pontua muito mais que análise combinatória. Regra de 3 pontua muito mais que análise combinatória. Geometria pontua muito mais que análise combinatória. Então esquece. Você tem que você tem que hackear a prova, você tem que estudar a prova e ver. Eu tenho que ser bom nessas matérias aqui. Não interessa se eu já sou bom na outra. Mesmo eu sendo bom em análise combinatória, pode ser que no Enem eu vou ter que deixar de fazer uma questão de análise combinatória que eu sei, mas ela vai gastar muito tempo. Ela vai gastar muito tempo meu, vai gastar muito raciocínio meu, mesmo eu sabendo desenvolver ela, depois de um tempo de raciocínio em cima dela, eu vou conseguir resolver ela e responder, mas eu vou estar me dedicando a uma questão que vai valer meio ponto, em vez de eu estar dedicando a umas outras 3, 4 questões, que vai valer 3 pontos cada uma, 2,5, 2 pontos cada uma. Você está compreendendo? Então, a partir de hoje, comece a direcionar o seu estudo e direcionar a sua estratégia de prova para as questões que mais pontuam. Esquece se você acha a questão fácil. Esquece. Mesmo você achando aquela matéria fácil por você já ter estudado muito ela, só que você acha ela fácil, mas mesmo assim ela vai ter um desgaste de tempo e de um desgaste de tempo e um desgaste de raciocínio, você vai ter que deixá-la de lado, para o seu bem.
Porque ela vai valer meio pontinho. Compensa você ficar gastando o tempo que você resolveria 3 questões nela só porque você sabe mais ela? Não. Então acabou, aluno. Você tem que estudar e você tem que ir com a sua estratégia de prova montada para fazer as questões que mais pontuam. Beleza? E toda disciplina tem as questões que mais pontuam. Biologia. Biologia não interessa, aluno, se você sabe tudo de corpo humano ou se você quer saber tudo de corpo humano, todas as partes do corpo, todos os sistemas do corpo. Não interessa se você quer saber isso. Para o Enem, isso aí pontua muito pouco. Você tem que saber muito ecologia. Entendeu? Então o que você vai fazer? Você vai dar prioridade no dia da prova às questões que pontuam muito de biologia, que é a ecologia. No seu estudo, na sua revisão final aí, de reta final, você vai dar prioridade ao que pontua muito. Você vai ficar aí revisando análise combinatória, probabilidade, juros compostos. Você vai ficar revisando isso? Mesmo você sabendo bastante, você tendo uma facilidade com juros compostos, pode ter uma questão no Enem que ela vai valer 0,4 décimo uma questão de juros compostos, que geralmente a galera não faz, a galera erra. Porque mesmo você sabendo muito ela vai precisar de muita conta, de um raciocínio maior, além dela pontuar pouco. Então compensa você ficar revisando isso? Claro que não, a sua revisão tem que ser baseada no que pontua mais. Que não necessariamente é as questões mais fáceis, são as questões mais fáceis para você. Não interessa isso. Não interessa se a questão é fácil para você. O que interessa é a questão pontua. Pontua muito. Você pode achar todas as questões que mais pontuam fáceis, mas você pode achar as questões que pontuam um pouco fáceis também, porque você tem uma boa bagagem de estudo. Só que eu quero te alertar que, mesmo você achando fácil, você não deve dedicar elas no momento da prova. Você deve dedicar elas, sim, depois que você dedicou as que mais pontuam. E no seu estudo e na sua revisão também. Você pode até dedicar essas questões que você acha fácil, mas pontua pouco. Mas depois que você está cabuloso naquelas questões que realmente pontuam. Entendeu? Beleza? Aí você não pode ficar dedicando aquelas questões que você é bom, só que pontua pouco, em vez de estar estudando redação, em vez de estar estudando as questões de matemática que pontuam muito, que são as questões de matemática básica, em vez de estar estudando interpretação. Belezinha? Se você não entendeu, deixa nos comentários aí que eu faço outro vídeo trazendo exemplos. Mas eu imagino que você tenha entendido, porque não é difícil de entender isso não. Aí o aluno vira para mim e fala: mas eu já estou muito bom naquelas questões que pontuam muito no Enem. Eu já estou muito bom nelas, então eu vou dedicar agora às questões que pontuam pouco, que são consideradas as questões difíceis, no geral. Eu falo com o aluno o seguinte: a sua redação já está ao nível de tirar 960 mil, 960 mil, 960 mil? Se tiver, beleza. Você já está com um nível de interpretação de texto que raramente você erra uma questão que é só interpretação de texto? Beleza, está nesse nível? Então você pode dedicar essas questões que pontuam um pouco. Se você não tiver muito bom em interpretação de texto, excelente interpretação de texto, não tiver tirando 960 mil em todas as redações que você faz, e não tiver acertando de 80% a 90% das questões fáceis, as questões que pontuam muito no Enem, enquanto você não tiver com essas 3 coisas muito bem, você não pode dedicar as questões que pontuam um pouco. Porque o que vai fazer realmente diferença na sua nota são essas 3 coisas. Saber com agilidade as questões, resolver as questões que pontuam muito
estar tirando 960 mil pontos em toda redação que você faz, independente do tema, o seu modelo de redação está nesse nível, e você está excelente em interpretação de texto, você não está errando bobeira, não está se confundindo, não está ficando em dúvida entre duas alternativas e marcando a errada, que isso tudo está interligado com uma boa interpretação, uma boa capacidade interpretativa sua. Enquanto você não tiver com essas três coisas muito bem alinhadas e muito bem treinadas, você não pode de forma alguma ficar se dedicando a questões que pontuam um pouco. Questões como análise combinatória, juros compostos, logaritmo, juros compostos, análise combinatória, são tudo questões que vão valer, vão te dar trabalho e vão valer meio ponto, 0,4, 0,5, 0,3. Questões de estequiometria em química, questões de estequiometria que você pode estudar estequiometria. Pode ser que no momento da prova caia uma questão de estequiometria que você tem que fazer 1 milhão de contas e 1 milhão de raciocínio e 1 milhão de transformação de unidades. E mesmo assim, mesmo você fazendo isso tudo, tendo desgaste mental, tendo desgaste de tempo e acertando ela vai valer meio ponto. Então vale a pena você ficar gastando tempo nessas questões e no estudo dessas questões. Entendeu? Eu dei alguns exemplos aqui, mas tem muitos. Entendeu? Questões de força magnética em física. Também são questões que, dependendo, vão pontuar pouco. Então, você pode, aluno, dedicar essas questões no seu estudo, na sua revisão e no momento da prova? Pode. Mas depois que tiver 100% alinhado e bem feito as outras três coisas que eu falei, que eu vou repetir. Redação, tirando 960 mil em redação, tirando de 90% a 100%, 80%, 90%, 100%, acertando as questões que pontuam muito, e sua interpretação está excelente. Você está com interpretação excelente, não erra nada de interpretação, com agilidade na interpretação, enxerga coisas que os outros alunos não enxergam. Quando você tiver com essas três coisas muito bem alinhadas e muito bem calibradas, você pode dedicar a análise combinatória, pode dedicar a juros compostos, pode dedicar a estequiometria. Eu estou falando umas coisas aprofundadas. É lógico que se tiver uma questão de estequiometria muito superficial, aí você deve fazer, que ela vai ter uma pontuação razoável. Mas geralmente não é assim, não. Geralmente vai ter aquela questão de estequiometria que é impossível quase de fazer, vai ter aquela questão de análise combinatória que é impossível de fazer. Até professor que dá aula de matemática há muitos anos passa um perrengue com essa questão. Você vai ficar dedicando a ela vai valer pouquíssimo, vai valer 0,5, 0,3. Entendeu? Então pega essa dica, aplica, esquece esse negócio, eu tenho que fazer as questões fáceis. Não, você não tem que fazer as questões fáceis, você tem que fazer as questões que pontuam muito. Pode ter uma questão que é fácil para você, mas ela pontua pouco. Entendeu? Pega essa dica, vamos junto, aquele abraço, aluno!